Olá, galera! Olá, pessoal que vai assistir esse nosso bate-papo, essa nossa palestra aqui da programação do Hack Tudo 2020, Festival de Cultura Digital. Eu sou o Mena, sou coordenador de comunicação e relacionamento da Araucária Agência Cultural e do Hack Tudo, Festival de Cultura Digital. A gente está aqui hoje com esses dois grandes especialistas. É um grande prazer receber vocês para esse bate-papo. Estamos aqui com a Simone Monteiro de Araújo, que é assessora de articulação da Multirio, e com o Marcelo Salerno, que é diretor do Núcleo de Artes Gráficas e Animação da Multirio. Esse nosso bate-papo aqui vai ter um foco muito legal, muito bacana, que tem tudo a ver com o nosso festival, que é o tema da animação. A gente vai bater um papo, vai descobrir um pouco mais sobre o universo da animação. E aí eu já vou começar o nosso bate-papo de forma bem direta, passando a bola para a Simone. E eu queria entender com vocês se vocês consideram o mundo da animação como arte digital. É uma forma de fazer artístico? Olá, Mena, um prazer estar aqui com vocês nesse evento que eu acho muito bacana, o Hack Tudo 2020. Parabenizar vocês por mais uma edição. Acho que é um momento muito especial, muito particular esse momento que a gente está vivendo, onde esses modelos de interação estão, massivamente presentes no nosso cotidiano. Então, é um prazer e uma honra estar aqui colaborando com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente, para conversar um pouquinho sobre a animação e, em especial, do nosso lugar, de onde eu e Marcelo falamos, que é a Multirio. Então, antes de eu poder falar um pouquinho da sua provocação inicial e de colaborar, com essa reflexão, eu queria dizer ao público, antes de mais nada, que a Multirio é uma empresa pública. Eu sou professora e trabalho na Multirio nesse setor que se chama articulação pedagógica. Então, a gente discute pautas, promove eventos, a gente dá assessoria educacional, porque toda essa produção tem um olhar muito pensado para o público a que se destina. Então, a gente fica nessa interface num campo que também é muito caro e central para a Multirio, que é o campo da mídia e educação. Então, a gente tem a oportunidade, nessa empresa pública, de trabalhar juntando duas áreas importantes e centrais nesse campo, a educação e a comunicação. Eu queria fazer um complemento muito importante que você falou agora, que é pontuar que a Multirio é uma empresa pública. E isso é muito bacana, porque a gente traz esse viés da importância dos instrumentos que vocês utilizam na Multirio, e por ser uma empresa pública, é muito legal a gente ver uma iniciativa pública que trate desse tema, desse universo. Desculpa te interromper, mas eu achei muito, muito importante dar esse valor para a Multirio. Sem dúvida, Mena. É um diferencial, e eu posso arriscar aqui, ousar dizer, como pesquisadora nessa área, que foi a minha formação no campo da mídia e educação, que é um exemplo singular dessa estrutura, pensando no campo das políticas públicas, no campo da educação e da vinculação de uma empresa pública com uma secretaria de educação, porque a Multirio está completando 27 anos esse ano, ela foi criada em 93, não é uma coisa que surgiu nesse momento, não surgiu, ela já vem mostrando um pouco o pioneirismo dessa discussão das diferentes linguagens no contexto de formação de crianças, jovens e adultos. Ela nasce vinculada à Secretaria de Educação com esse compromisso de discutir e também não só de produzir conteúdos com todo cuidado, e vocês vão conhecer daqui a pouquinho um pouco dessa produção, disponibilizar isso para o público, porque a gente tem o portal, tem os nossos canais, que daqui a pouco eu falo também, como vocês todos, qualquer pessoa pode acessar, desde que esteja aí conectada à internet, vai poder nos conhecer e acessar os conteúdos, mas principalmente, além da produção e de oferecer conteúdos diferenciados
para professores, alunos e a cidade em geral e a todos os públicos que nos acessam. Então, a gente tem publicações e produções em diferentes plataformas, né? Animação, toda a questão audiovisual, os impressos, jogos, uma série de conteúdos especificamente para a formação de professores também. Promovemos eventos, lives. Agora, recentemente, com essa situação toda, uma das iniciativas que a gente desenvolveu muito rapidamente foi uma mobilização de várias equipes da Multirio, no contexto da Diretoria de Mídia e Educação, que reúne a equipe do Marcelo, e reúne a equipe do audiovisual, a equipe das mídias digitais. Então, essas várias equipes se uniram para a gente oferecer aos professores um curso para ajudá-los a produzir videoaulas, porque é o momento. Né? É a urgência do momento. Por mais que todos nós sejamos cada vez mais usuários dessas diferentes mídias, né? Numa situação de aula, o professor se vê desafiado a coisas que ele nunca experimentou. Muitos deles nunca experimentaram esse tipo de interação com o aluno, e isso tem sido muito desafiador. Então, a gente tem oferecido formações específicas e também produzindo, junto com os professores, uma programação que está sendo veiculada pela TV. E TV, não só o nosso canal, o 526 e o 26 da NET, a gente tem programação diariamente aí para qualquer pessoa que tenha NET, pode acessar a nossa programação, mas também pelos canais de TV aberta contratados pela Secretaria para ampliar esse acesso aos alunos e os professores. Então, é uma empresa que tem esse viés de produção em diferentes mídias, em diferentes plataformas, mas também a gente tem um diferencial importante, já finalizando aqui essa apresentação, de fomentar redes de troca e de colaboração. Eventos como esse que vocês estão fazendo agora são fundamentais para potencializar, promover a troca, o encontro entre as pessoas, a troca de ideias, né? A inspiração para novas ideias e novos projetos. Então, a Multirio tem esse viés importante na sua atuação de não só produzir para o público, mas, sobretudo, produzir com o público, né? Produzir com as pessoas. Então, alunos e professores também, e pais, toda a comunidade escolar é convidada a participar de uma ou outra iniciativa, porque a gente acredita que juntos a gente faz melhor, né? Então, produzir, oferecer também ferramentas para reflexão de todo esse público, para que eles saibam acessar melhor os conteúdos que eles desejam, sobretudo nesse mar de informações que é a internet. Se você não tiver mecanismos muito claros do que você quer buscar e como, você se perde facilmente nas janelas do hipertexto digital. Oferecer reflexão para professores e alunos sobre formas de acessar conteúdo, de produzir seus próprios conteúdos, porque todo mundo hoje promove, né, os TikToks da vida, os memes, as videoaulas, enfim, tem suas páginas, seus perfis. Criador de conteúdo, né? A fronteira entre produção e exibição e ser produtor e ser receptor desse conteúdo está muito diluída nesse momento, porque também, muitas vezes, historicamente, professores e alunos produzem coisas muito interessantes que ficam só ali dentro da escola. Então, a Multirio também promove a visibilidade dessa produção, a gente realiza festivais, fizemos 2 festivais já de diferentes mídias, com jogos, videogames, vídeos, animações produzidas por professores e alunos, inclusive nesse período de quarentena, e nós tivemos participação incrível de professores e alunos. Isso tudo está no nosso portal, então vocês podem acessar, né? E essa rede, então, acessando, produzindo, compartilhando e, mais ainda, criando elementos para ter mais criticidade e selecionar o que quer assistir, o que quer produzir. Então, a produção de narrativas autorais, ela é incentivada e ela alimenta esse ciclo. Então, são várias frentes de atuação que a empresa tem ao longo desses 27 anos, e hoje aqui para vocês a gente vai fazer uma apresentação pequenininha de um grande fragmento, um pequeno, enorme, né, fragmento, né, desse trabalho todo, um grande braço, porque a equipe do Marcelo é uma equipe que cuida de toda a identidade visual da empresa. Então, tudo que vocês veem da Multirio passou pela mão desse cara e da equipe dele, né, que fica bolando essas coisas para poder dizer o que é a empresa para o público. As ações da Multirio são focadas para um perfil de público
professor, né, e para o aluno do ensino público, né? Então, vocês têm perfil foco. Você imagina, a rede pública do Rio de Janeiro continua ainda hoje sendo a maior rede pública municipal da América Latina. Em termos absolutos de política pública educacional para o ensino fundamental, ou seja, a gente pega alunos de 6 meses de idade na educação infantil, pré-escola, passa por 9 anos do ensino fundamental e vai até a educação de jovens e adultos. Então, a gente vai de 6 meses a 80 anos, envolvendo nisso tudo... de formação, né? Educação formal, a gente está falando de educação formal, e envolvendo em todos esses segmentos também as pessoas, o público da educação especial. Então, a educação inclusiva também faz parte dessa política pública. E a Multirio procura dialogar com todos esses públicos. Então, hoje, são mais de 1.540 escolas espalhadas pela cidade inteira. Então, a Secretaria de Educação, acho que junto com a Secretaria de Saúde, são as 2 secretarias que têm maior capilaridade na cidade. Onde você vai, você vê uma escola pública, né? E o público está lá. Então, é esse público diverso e são várias realidades dentro da realidade. A nossa cidade é uma cidade, né, diversa, como diz a Fernanda Abreu, paraíso da beleza e do caos, né? Então, a gente vai da escola que está no alto do morro, né, na beira da praia mais famosa, internacionalmente conhecida, como a gente tem escola que você abre a janela, como a gente diz, passa boi, passa boiada, né? Bota o pé na restinga de Marambaia, no quintal da escola. Então, você tem tudo, né? Microcidades dentro da cidade, e essa riqueza. Com essa riqueza é que a Multirio procura estabelecer um diálogo. Então, isso dá para nós também um grande referencial de potencialidade criativa, de diversidade de narrativas, de possibilidade de trabalho coletivo e cooperativo. Então, todos os valores importantes que eu acho que o Hackatudo também colabora e tem como base na sua proposição como evento. O Hackatudo esse ano teve esse desafio de migrar o nosso formato, né? Até o ano passado tivemos realizações físicas presenciais do festival, e aí com a pandemia a gente migrou o nosso evento para esse formato digital e virtual que a gente está realizando. Estamos super empolgados com essa abordagem e ano após ano a gente está enxergando um potencial de crescimento do festival e a gente está vendo esse ano como uma oportunidade de crescimento digital. Somos um festival de cultura digital, então estamos abordando esse universo com muita força e acho que essa nossa palestra aqui, né, esse nosso bate-papo, tem muito intuito também de mostrar como que a gente consegue impactar esse perfil com esses tipos de aprendizado, né? Eu vou finalizar aqui deixando para vocês o convite, né, para todo o público acessar nossos canais. A gente está presente, se você botar lá no Google Multirio, vai chegar lá na nossa Multirio. A gente está disponível pelo portal, que reúne e congrega muito da nossa produção. A gente está disponível também nas mídias sociais digitais, no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, também fazendo lives e playlists organizadas de algumas produções, e também os canais de TV, né, o 526 da NET e o 26 da NET, por onde vocês podem acessar esses conteúdos. Muitos desses conteúdos estão abertos para todos, alguns deles abertos para download para o público em geral e a maioria deles para download do nosso público principal destinatário, que são os educadores e os estudantes da rede pública municipal. Respondendo aí a sua provocação inicial, dizendo da animação, eu sou suspeita para falar, porque a animação é alguma coisa que para mim é muito cara, né? Participei como professora da rede de vários projetos junto à equipe do Marcelo, que é sempre uma equipe muito genial e sem um perdão do trocadilho, mas é uma equipe animada, é uma das salas mais animadas, literalmente, na Multirio, né? Você entra lá, o pessoal está sempre em ebulição, tem sempre umas coisas penduradas, umas ideias loucas, e acho que é isso que alimenta a criatividade desse povo, né? Animador, e que faz dessa linguagem uma linguagem potente, uma linguagem que hoje, mais do que nunca, está na mão das crianças, dos jovens e até dos adultos, e é arte, sim, é linguagem da arte, é
e tem uma dimensão digital, embora tenha outros processos de produção, e Marcelo, né, quem sou eu para falar isso aí? Eu vou passar a bola rapidamente para o meu parceiro aqui de fala, mas, sem dúvida, eu acho que é uma potência, e quem ainda não se aventurou, não conhece, não gosta ou não valoriza esse tipo de produção, eu acho que deve repensar e se debruçar um pouco mais sobre esse campo de conhecimento. Eu vou pegar um pequeno gancho que ela deixou. A área, né, que eu represento, o Núcleo de Artes Gráficas e Animação da Multirio, ele representa também, de uma forma muito interessante, o que é esse conceito da mídia educação, em especial atendendo ao público da escola pública. Ela já colocou, a escola pública municipal, ela é um universo extremamente diverso, então, plasticamente, graficamente, mas também nas narrativas, uma vez que nós também desenvolvemos produtos, não só atendemos no sentido da identidade gráfica, né, do formato, mas no sentido de geração, somos proponentes e desenvolvedores de projetos, em parceria com outras áreas também, nós representamos de alguma forma gráfica essa diversidade. E é interessante observar como na história da empresa, essa busca, ela nunca desassociou conteúdo de forma. A qualidade da forma e do conteúdo sempre fizeram parte, né? Porque a gente entende que a leitura da imagem, a leitura do conceito através de signos, de formas, é conteúdo e pronto, acabou, vamos lá. Né? Então, isso na história da empresa inteira. Tivemos profissionais espetaculares na equipe, alguns permanecem, outros em breve estaremos de volta. Isso caracteriza essa busca contínua, essa prospecção, essa pesquisa na representação, através das cores, das formas, dos ritmos, dos movimentos, de tantos conceitos, de tantas identidades, de tantas necessidades também. Para começar, vamos assistir um pequeno trecho de algumas das produções, né? São muitos anos, com muitos formatos diferentes, sejam formatos no sentido de a que público se destina, que técnica foi utilizada, formato também no sentido da duração, e até mesmo a associação a outras mídias, porque não é raro, pelo contrário, é muito comum que muitos trabalhos da empresa como um todo são produtos em diferentes mídias, eles são diversos, eles são multimídia literalmente. Então vamos começar assistindo esse pequeno trecho do clipe. Eu vou dar play agora.
gente tem aqui alguns dos prêmios que a equipe de animação da Multirio coleciona, junto com algumas outras áreas da casa. A animação sempre foi muito reconhecida pelo público e pelo pessoal especializado na área de animação. E temos a série Juro que Vi, é um clássico, trata de lendas e vários outros conceitos e temas correlacionados. A série Que Medo, a animação ela já mostra uma outra técnica em outro público, um outro formato, com outras intenções. Ela está associada também à questão da alfabetização. De novo, o Juro que Vi. O Juro que Vi ele trata de lendas, mas tem uma série de outros assuntos, como eu disse, que estão, na verdade, os produtos, de forma geral, eles associam temas transversais e vários outros aspectos sendo tratados. Cantigas de roda transformadas em animação. E agora a gente está dando uma pequena olhada na Poesia Concreta, que é uma peça importante porque ela representa a associação da produção escolar, por alunos, com os profissionais da Multirio, né, na especialidade da animação, do som. A gente vai falar um pouco melhor disso. Os Invisíveis, que é uma série também para um outro público, com outra técnica, um público mais velho um pouco, até o pré-adolescente ali, 12 anos, 13 anos. Agora a gente está dando uma olhadinha, são materiais relacionados ao estímulo da leitura através do formato do trailer, aquele trailer de cinema, né, tradicional, só que ao final da peça descobre-se que é um trailer de um livro. Isso aí é um outro tipo de formato interessante e que tem a ver com a popularização da leitura e, obviamente, do apelo que o movimento, a cor, o som, né, tem junto ao público. Como que surgiu, como que isso foi popularizado, democratizado para as pessoas e qual é a importância da utilização da linguagem da animação no ensino? Eu acho que explicar um pouquinho isso é importante, porque a gente consegue transmitir para as pessoas o quanto tem de valor a gente utilizar novas ferramentas nesse processo de ensino e aprendizagem. Definir a animação, né, o nome diz claramente que é dar alma, dar vida. A origem é essa, né? Então, quando a gente associa muito ao movimento, o movimento está incluído, claro, faz parte e é importante, mas é principalmente dar alma, dar personalidade, fazer, mesmo que seja uma mera forma geométrica, que ela esteja viva, que ela represente, né, seja um bom ator. Uhum. E isso tem origens milenares, porque o que a gente tem como uma constante é a ilusão. A animação está muito próxima da mágica, da prestidigitação, né? Remetendo a milênios atrás, os teatros, né, de sombra. Seja uma criança que, utilizando uma lâmpada, faz sombra na parede, transformando aquele formato num personagem, né? Que é vamos chamar assim, uma animação ao vivo, o próprio teatro de sombras tradicional oriental, com recortes, com figuras. Isso vai recebendo leias de informação pelo passar do tempo, o som, a voz, até efeitos especiais analógicos do passado, né, de luzes e cortinas e interação com objetos, com cenários. Então esse teatro de bonecos é muito importante, uma relação direta com a animação. Ela está diretamente associada ao surgimento do cinema, da fotografia e do cinema, né? Ainda antes do cinema já haviam experiências com a questão das imagens sequenciais fotográficas. Existem brinquedos ópticos também que são muito antigos, como o folhoscópio, o zootrópio, esses nomes são estranhos, mas são basicamente formas de ilusão onde o nosso cérebro percebe imagens que são estáticas, mas apresentadas em sequência, elas são entendidas pelo nosso cérebro como em movimento. É assim quando a gente faz no cantinho de um livro aqueles desenhinhos e transformamos aquilo num flipbook. E eu estou insistindo em falar disso porque isso é padrão, né? Isso é tradicional. Isso é muito característico, é o que a gente chama de brinquedos óticos, né? E, inclusive, como a Simone falou, a gente tem um trabalho de oficinas e tal, que a gente pode falar um pouco mais disso, e que explora esse aspecto extremamente lúdico de transformar o estático em movimento e acima de tudo, em vida, né? Mas passando por vários outros experimentos, e também no sentido histórico, né? A gente sabe que o cinema ali ele surge quase como uma curiosidade científica. A animação está dentro desse aspecto de surgimento de tecnologias. Ela vai se desenvolvendo com essas novas tecnologias. Então eu já vou dar um pulo logo, porque somando esse aspecto original, a gente tem que lembrar que o teatro, né, ele não tínhamos amplificadores de som nem nada, ele dependia de movimentos amplos, exagerados, especialmente o caricato, né, a parte de vídeo, a comédia.
É só assistir qualquer desenho animado que vocês vão ver que isso está presente até hoje. Mas também vão surgindo muitas influências mais recentes. E aí, então, por isso que eu disse que ia dar um pulo, a gente pode falar claramente do avanço quando surge o vídeo, né? As animações elas se adaptam para o vídeo. Houve toda uma modificação dos processos de produção de animação quando originalmente eles eram feitos artesanalmente para cinema. As animações elas passavam no cinema nas matinês antes dos filmes ou em sessões específicas, né, à tarde para crianças e tal. E aí quando surge a televisão, a indústria de produção de animação se volta para a produção em massa. Hoje a gente não tem como desassociar o produtor de conteúdo do consumidor de conteúdo. E em especial... Eles misturam, né? Exatamente. E em especial, com a nossa atenção para a área pública de educação, a gente, como a Simone também já introduziu, a gente está preocupado em produzir respeitando essa diversidade, respeitando as identidades, mas, acima de tudo, produzir para estimulá-los, seja como consumidores, desenvolvendo seu senso crítico em relação aos materiais que vão encontrar pelo caminho, como a Simone já colocou, mas também com a capacidade de entendimento, né, do que é aquilo, de que forma aquilo pode ser construído, eles podem construir as suas narrativas. Esse talvez seja o ponto mais interessante. Façam o seguinte experimento. Liguem a televisão, assistam um bloco de comerciais. A gente sabe que o comercial, né, a publicidade, ela se apropria sempre daquilo que é mais eficiente, aquilo que vai garantir, vai garantir a transmissão da mensagem, qualquer que seja o motivo. Uhum. Eu gostaria de ver se vocês conseguem assistir um bloco inteiro sem nenhuma animação. Impossível. Eu acho que é impossível. Exatamente. Quando você fala de animação enquanto entretenimento, né, enquanto desenho animado, enquanto televisão e cinema, mas eu acho legal também a gente entender aqui nesse nosso bate-papo a partir de qual momento que essa ferramenta da animação ela passou a ser utilizada para o ensino, para a aprendizagem. Porque a gente falou aqui um pouquinho sobre entretenimento, né? Desenho animado, e criança cresce assistindo desenho animado. Então a gente está desde criança em contato com a animação, mas enquanto entretenimento. E aí a minha questão enquanto ferramenta de ensino e aprendizagem, em que momento essa chave virou? A utilização da animação já na sala de aula parte desse motor que impulsiona a apropriação por professores e alunos dessas características. E a animação não é diferente disso. Desde o princípio mais básico, quando tecnicamente a única coisa possível que se teria era um movimento para diferenciar a escala de um objeto de outro, no ensino de matemática, só nisso já se tem um potencial de ganho enorme. Um bom professor é um bom contador de história sempre. Eu acho que esse é um tema que daria até outras mesas, né? Porque você pensar na entrada dessa linguagem nos processos da educação se confunde com a própria história da educação, não é? Então, se a gente pensar, tem várias camadas. Eu vou tentar resumir aqui em duas grandes vertentes para a gente pensar e fazer essa reflexão. Uma é mais antiga do que a gente pode imaginar, já na nossa realidade, Rio de Janeiro, Brasil, pensando no nosso território aqui, né, eu diria a você que há muito tempo, principalmente desde os anos 70, já com os diapositivos, que acho que muita gente não sabe nem o que é isso, né, os projetores de slide, que a gente diz, opa, o que era isso? Né, e que o professor colocava lá os quadradinhos para projetar na parede alguma ilustração para mostrar a plantinha crescendo, principalmente nos anos 70, onde a gente tem na educação um movimento conhecido, né, na literatura pedagógica como tecnicismo da educação. Então o professor foi assoberbado com recursos, porque a escola tinha que ser atrativa para o aluno, e aí tinha que usar os recursos da época, né, projetor de slide, retroprojetor, essas coisas que a gente hoje tem aí um celular na mão para trabalhar e tem computador e tudo mais. Para usar a animação como recurso, como ferramenta, como um papel, vamos dizer assim, acessório de apoio ao trabalho pedagógico, isso já está presente há alguns anos e vai se sofisticando de acordo também com o perfil do professor, com a possibilidade daquela escola ou daquele sistema de ensino, e isso vai evoluindo. A gente gosta muito de chamar a atenção na Multirio, né, e o caso no Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Educação,
não. Essa trajetória vem a partir de um currículo, de uma proposta educacional que foi criada no mesmo embalo da criação da Multirio. A Multirio foi criada em 93 e em 96 a rede inaugura um currículo que até hoje tem referências concretas para o trabalho dos professores. Foi o currículo Multieducação, Multirio, Multieducação, sempre nessa perspectiva de ampliar o trabalho, a multiplicidade do trabalho educativo. Desde então, tem um grande impulso para pensar uma outra entrada da animação dentro da escola. Não é só para ensinar português, matemática, história, geografia, fazer um joguinho para determinada disciplina ou componente curricular, mas, sobretudo, abrir a porta da frente para essa linguagem. Como a gente deve fazer com todas as linguagens da arte, com a literatura, com o cinema, né, com os games. A gente não pode ter medo de abrir um diálogo muito direto com essas linguagens, porque elas em si são potências de conhecimento. Essas intersecções, elas se veem cada vez mais necessárias nesses processos, porque eu acho que é só engrandecedor. Quando a gente tem uma linguagem que tem frutos, né, de outros tipos artísticos e a gente traz ela para esses processos, a gente engrandece o processo, coloca valor no processo, né? Abre um pouquinho o mundo também. E a gente está dialogando com a realidade. Veja, em 1920, tinha um cara lá no sul da França, chamado Célestin Freinet, que ele falava de um método natural e que a escola tinha que abrir as janelas para se relacionar com o mundo. Eu estou falando de 1920, no sul da França. Né? E esse cara impulsionou vários educadores e inspirou vários educadores, e até hoje a gente fala de uma escola sintonizada com o seu tempo. Essa semana nós publicamos no portal da Multirio uma matéria sobre memes, né? Que é alguma coisa que está aí na internet. Quem já não viu ou produziu algum meme? Isso tem lugar na escola? Claro que tem. Assim como a animação tem lugar na escola, como animação, como apropriação da linguagem. Você aproxima o professor do aluno utilizando as linguagens do aluno. Alguns alunos até estranham essas propostas quando o professor chega e fala, mas a gente pode fazer isso aqui na escola? Né? Porque quando a gente fala de escola, e eu como professora posso falar isso de cadeira, né? A gente sempre pensa numa coisa muito hermética, muito fechadinha, muito né, conduzida e direcionada. E claro que a gente tem intencionalidade, a gente está tratando de conhecimento, a gente está tratando de formação, né, humana. Então, a gente tem intencionalidade, não é espontaneísmo, não é oba-oba, mas a gente tem espaços para ter porosidade, né, para dialogar com essas diferentes linguagens e se apropriar delas, porque quando um menino mexe com o zootrópio, quando o menino faz um flipbook e ele entende que virando a folha rápida ele faz a ilusão do movimento, ele está desenvolvendo vários conhecimentos e habilidades para a vida. Então, a animação ela tem que entrar na escola porque ela está na vida, como disse o Marcelo. Isso faz parte, tem potência para desenvolver habilidades, desenvolver possibilidades, né, de produção de conhecimento e de narrativas autorais. Então, para nós é inquestionável a pertinência e a importância desse repertório na formação das crianças, dos jovens e dos adultos. Seja na prática da animação propriamente dita, seja na questão do uso do audiovisual gravado, da edição, do quadrinho, da ilustração, da construção de uma narrativa para posteriormente ser ilustrada. Olha a possibilidade de distribuição de tarefas, de detecção de talentos e vontades e interesses, né? O estimular as vontades. A gente vai assistir um filme que, em boa medida, tem relação com isso. Esse filme faz parte de uma série chamada Poesia Concreta nas Escolas. Essa série se origina como uma prática curricular no estudo de língua portuguesa, professores e alunos trabalhando a poesia concreta, né, uma característica da literatura, e eles encantados ao conhecerem as tradicionais, as famosas poesias concretas originais, eles desenvolvem uma quantidade e de uma qualidade tão grande que isso gera uma publicação, um livro. A professora Renata Sader vem a Multirio, através do departamento de mídia da SME, e nós ficamos encantadíssimos com o material. O mais difícil foi ter que escolher, porque a vontade era animar o livro inteiro. Escolhemos 12 e fizemos
questão de ter como autores os alunos. Vamos assistir um e depois a gente comenta um pouquinho. Essa é a peça O Foguete. Um astronauta que vivia entre as constelações de estrelas, com a Lua e até Plutão, procurando vida fora do planeta Terra, longe do mundo de guerra. Será que ele enfrenta a solidão? Como viver sem amigos, sem paixão? É importante frisar que essa imagem ela é literalmente a letra, o traço original da aluna que desenvolveu essa poesia. Sabemos que as crianças, ao verem o resultado animado das suas produções de desenhos de poesia, se entusiasmaram como produtores para a mídia também. É a síntese de tudo que a gente propõe, né? Quando a gente fala de produzir com, né, os meninos terem a autoria, e a Multirio também emprestar a esse projeto a sua dimensão de autoria. E aí não é um produto mais da turma de alunos que nos procurou, nem dos profissionais da Multirio, é um produto genuíno que surge dessa troca. No final das contas, você também está lidando com a autoestima. Quem não gosta de ver a sua produção reconhecida, valorizada e disponibilizada para as pessoas? As crianças vendo sua produção naquela tela mágica enorme, é algo que é indescritível. E a animação, assim como a linguagem audiovisual como um todo, né, ela tem essa potência, porque nunca é um trabalho solitário. Né? Você até pode fazer sozinho, mas é muito legal quando você junta todo mundo em torno daquela produção. Então é muito rica essa possibilidade e esse trabalho nos deu muito orgulho por conta disso. Né? São muitos aspectos positivos, já se ganha tanto nessa troca entre professor e alunos. Imagina somando tudo isso, que é não só o desenvolvimento, o processo, eles envolvidos, mas principalmente aquele conteúdo que brota, seja como conceitos que o professor traz por conta da matriz pedagógica, que ele tem que trabalhar e vai trabalhar, mas também a garotada que vem, assim, eles naturalmente, todo mundo sabe, já estão mergulhados nesse mundo digital. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem que, né, começar a tratar. Essa geração, na verdade, né? Essa geração já nasceu mergulhada no mundo digital e eles já têm muita intimidade, né? É muito próprio deles, né? Estamos irremediavelmente mergulhados nessa associação de entendimento das imagens e como elas, obviamente, permitem a expressão também. Eles vão se utilizar disso, ainda que talvez de forma não consciente, mas eles vão estar praticando isso ao fazer sua peça de animação, sua ilustração, seu desenho. O que a gente vai assistir agora faz parte da série Que Medo, é o filme chamado Vô João. Essa série Que Medo, só uma introdução, ela faz parte sim de uma proposta de estímulo à leitura de materiais impressos, livro e imagens, ao mesmo tempo de animações. Esse projeto nasce como uma proposta de livros e filmes. Ao desenvolver ambos os materiais, nós trouxemos um aspecto tecnológico que tem uma relação direta aqui com o Hackatudo. A gente vai falar um pouquinho disso. Vamos assistir o filme primeiro, um pequeno trecho. Esse é o João. Isso mesmo. Esse é o João dentro da casca do ovo. Membro da família dos João de Barro, vive dentro desta casquinha de ovo, nessa casinha de barro, em cima desta árvore imensa. Como João não sai da casca, seus pais sempre trazem tudo para ele. Comida, água, brinquedos. Mas seu João de Barro anda preocupado com essa rotina e vive repetindo: sai da casca, João, da casca, já está crescido, João, bate as asas, João, a boa, João. Mas João não quer nem saber. Não sai da casca do ovo por nada. Afinal, tudo que ele precisa está ali. Só muito de vez em quando espia para o lado de fora da casinha de barro para ouvir os amigos chamando por ele. Sai da casca, João, da casca, já está crescido, João, bate as asas, João, a boa, João. A mãe do João até matriculou o filho numa escola de passarinhos para ver se ele resolve sair. Aquela será a sua escola, meu filho.
Logo que você sair do ovo, vai poder ir até lá aprender com os outros passarinhos. E a mãe repetia para ele: Sai da casca, João, já está crescido, João. Bate as asas, João, boa, boa, João. Mas João tinha medo só de olhar a altura da árvore onde a escola ficava. Voltava para a casca e lá ficava escondido. Então o primeiro dia de aula chegou e os pais do João tiveram que carregar a casquinha com o João dentro até lá. Como ele não queria entrar de jeito nenhum. Depois vocês têm que assistir o filme inteiro, gente. Aproveitem e assistam a série logo toda, conheçam os outros materiais que a Simone já convidou lá no nosso portal. Esse projeto Que Medo, ele surge como uma demanda, que é contínua, como eu disse, relacionada à questão... Olha ali temos os livrinhos, a Simone está mostrando, de estímulo ao interesse pela leitura, ou seja, era a promoção da alfabetização para aqueles que ainda nem são alfabetizados. E todos nós, de uma forma ou de outra, em algum momento, tivemos aquele contato com o livro em que nossas mães, nossos responsáveis pais, professores, pegam o livro, leem, mostram a ilustração. A gente sabe o quanto isso hoje ainda é uma constante, inclusive na internet, né? Tem gente que grava vídeos, olha, vou ler o livro e mostra professores, é um processo importantíssimo. Bem, então a gente, como eu disse, já cria o projeto com a associação entre o material impresso e filmes. O movimento traz interesse, a cor traz interesse, mas também a temática e a abordagem da narrativa tem que ser interessante e adequada ao público. A gente tenta, sim, sempre que possível, ser mais amplo, né, para que a coisa não fique principalmente datada, mas também não limitada. Então, é claro que eu acho, assim, vou abusar aqui e dizer assim, eu acho que qualquer um de qualquer idade que tenha contato com uma animação bem feita, com um livro bem feito, vai se interessar. Agora, é lógico que o principal, o mais importante, é alcançar o propósito, que era causar interesse nos pequenos que estão no processo de alfabetização pelo material impresso e por esse tipo de vídeo. Bem, durante o desenvolvimento, aí temos uma questão tecnológica importante. Resolvemos propor, a nossa equipe lá do núcleo, o recurso da realidade aumentada. E com isso, a gente passou a trabalhar algumas páginas dos livros em associação com o dispositivo digital móvel, celulares, tablets. Então, as páginas que tem essa indicação que a Simone está colocando ali, mostrando ali, elas, ao terem a interação com o celular, com o aplicativo, eles então têm a possibilidade de ver essas cenas se revelando animadas. E a página literalmente tome vida. Sempre tentam olhar por cima do celular para ver se a página está lá ainda se movendo. Isso é muito legal, porque você permite que a criança ela não abandone o livro. Então, o livro tem a sua importância, né? A página, a ilustração continua tendo a sua importância, e a realidade aumentada, ela é só um complemento daquela leitura que a criança está fazendo, né? Então, ela transborda, né, um pouco o livro. Eu acho que isso é muito legal. Traz uma nova camada, né? Exatamente. De leitura. Tem a coleção que foi feita e produzida, impressa e entregue às escolas, mas esse material, as 4 histórias, estão disponíveis no portal, e quando uma criança ou um adulto acessa esse PDF da história que está lá no portal e coloca o celular na frente da tela, a realidade aumentada vai acontecer da mesma forma como se acontecesse aqui comigo, usando o celular com o livro. Cada história dessa explora um medo infantil. Então, o Vô João, que a gente passou aí um trechinho, ele fala do medo da criança de ir para a escola, do primeiro dia de aula. O Hugo Monstro, que é o clássico medo dos monstros que as crianças têm, e aqui no caso a gente inverte a história, é um monstro que tem medo do menino. O Actan, que é um índiozinho que tem medo do escuro, e as Pintas do Júnior, que é o medo de ir ao médico, medo da injeção, medo do consultório, né? Não quero ir, não quero tomar o remédio. As histórias, elas trazem esse universo dos medos, trabalhar isso na escola também é importante, né? A criança se diverte e de repente ela se pega já falando dos próprios medos também. Vamos ver se vai funcionar. A página está aqui, se eu coloco o celular, a página toma vida. Literalmente, olha lá. Eu posso sacudir, posso afastar para olhar um detalhe, posso afastar.
Então, para os jovens, para a garotada, para as crianças, olha lá, parece que está um negócio na minha mão ali, está se movendo. O feedback é que eles usam de forma recorrente a expressão: professora, pega o livro mágico. Livro mágico. E aí a gente tem algo que, já é a terceira vez, talvez, que eu fale isso, que se associa diretamente com essa questão do Hackatudo, né? Que é a chamada democratização das tecnologias. A gente sabe que foi através, principalmente dos celulares, que houve realmente uma distribuição dos potenciais do mundo digital, seja para consumo, seja para produção, principalmente. E a gente sabe que a própria realidade aumentada está dentro desse escopo de produção escolar ou fora da escola, mas por jovens, né, pelo público geral, mas especialmente pelos alunos, que é o nosso foco aí. E a gente sabe que em breve já temos, mas teremos um volume enorme de produções que associam o audiovisual, a animação propriamente dita, edição de sons, de imagem e realidade aumentada. Marcelo, Simone, eu quero agradecer a vocês. A gente está chegando aqui ao nosso final do nosso bate-papo, da nossa palestra, né? Eu acho que a gente conseguiu mostrar a importância da animação através da história da animação, das abordagens, do ensino, né? Da formação do aluno e do professor, desses dois perfis de público, e a importância também da instituição Multirio enquanto disseminadora de todo esse conhecimento, de muito valor. A gente conseguiu mostrar que a animação está palpável. Então, os alunos, os professores, eles conseguem abordar isso no dia a dia, e é sim uma forma de fazer artístico, uma arte digital. Vocês trouxeram essa afirmação para a gente. E aí o Hacktudo, Festival de Cultura Digital, agradece a Simone, o Marcelo, a Multirio. Eu, Mena, agradeço vocês, a disponibilidade de vocês, e trazer esse viés, esse olhar super importante, né, que é o olhar da animação para a educação, para a vida, enquanto entretenimento também. E deixo aí, galera, para que vocês fiquem ligados na programação do Hacktudo. A gente tem muita coisa bacana rolando. Esse ano o nosso festival está 100% online e gratuito, nossas atividades são gratuitas. Então eu quero agradecer. Obrigado, Marcelo, obrigado, Simone, por todo esse rico material que a gente compartilhou aqui. Nós é que agradecemos. Obrigada. Isso, eu vou agradecer e vou passar a bola para o Marcelo se despedir, desejar aí um ótimo evento, né, na continuidade aí para todo mundo que está acompanhando, que está assistindo, e vida longa ao Hacktudo, e vamos juntos nessa aventura. Acho que esse é o recado que a gente deixa aí. A Multirio está de braços abertos para parcerias, para conversas, para continuar, né, esse diálogo com quem tiver interesse de conhecer nossos conteúdos, nossos materiais. Muito obrigada. Reforço que a Simone disse, com a oportunidade que, estando falando para o público do Hacktudo, que a gente sabe que é pessoal antenado, jovem, poder entender as necessidades do público da escola, né, da escola pública e da educação de forma geral. Ficamos muito satisfeitos de poder participar. E vamos finalizar, então, a palestra, nosso bate-papo, com a reprodução dessa animação. Obrigado, Simone. Obrigado, Marcelo. Meias Aventuras. A Barraca de Frutas. Era uma vez um feirante. Esse feirante decidiu que sua barraquinha de frutas seria a melhor de toda a feira. Então, o feirante foi buscar as frutas mais bonitas, cheirosas e gostosas para expor em sua barraca. Linda fruta! Uma maçã! Ah, mas não era apenas um tipo de fruta. Era uma barraca com muitas frutas diferentes. Ah, que beleza! Banana, coco, uvas. A barraquinha do feirante foi ficando cada vez mais bonita e cheirosa. Na barraca de frutas também tinha tangerina,
abacate e um tijolo. Tijolo?